advertir de que, de fato, isso não é verdade. Há esse lugar falado por Jesus, há esse lugar preparado pelo próprio Deus, no qual as pessoas, mesmo sem desejarem, mesmo considerando a total dificuldade desse lugar, elas haverão de desejar jamais ir para lá. Mas as atitudes dela acabarão cooperando para que elas sejam direcionadas para lá. Então entenda, amado, a questão não é o fogo ou a presença de enxofre que torna esse lugar tão miserável do qual as pessoas não deveriam ir. Mas esse lugar é miserável simplesmente pelo fato de ser um lugar onde as pessoas estarão eternamente separadas de Deus. Essa é a grande dificuldade desse lugar. Um lugar no qual o relacionamento errado com a fonte de todo amor, bondade e vida não foi desenvolvida de forma correta. Então, se nós pensarmos simplesmente que o inferno é um mito, nós estaremos considerando que Jesus então não falou a verdade. Ele descreveu um lugar do qual não existe. E o escritor de Hebreus nos afirma no seu capítulo 12, verso 29, né? Olha, Deus é fogo consumidor. Mas olha que interessante. Enquanto Deus é fogo consumidor, Ele é um fogo que nos aquece e nos conforta. Mas esse fogo ardente do inferno, onde o bicho não morre, é um lugar de tormento. Então, amado ouvinte, compete a você refletir e buscar entender, então, qual dos dois fogos nós almejamos. Fogo de Deus que nos aquece e nos conforta, ou fogo que nos queima e nos deixa, então, chamuscados, né? Então, isso depende, na realidade, do relacionamento com o qual nós desenvolvemos com esse Deus, tá? Então, amado, olha, o meu apelo para você é que você, como cristão, não perca o foco dessa realidade, da qual nós não podemos considerar a possibilidade de irmos para lá por pura negligência, por pura falta de observância, por pura imaturidade de desenvolver um relacionamento apropriado e correto com Deus, né? Então você, de repente, pode até estar juntinho no mesmo lugar, com outra pessoa a quem você não desenvolveu um relacionamento, a quem você não conversou, a quem você não procurou conhecer. Assim é possível que você esteja tão perto de Deus, porque de fato Deus é onipresente, Ele está em todo lugar. Ele mesmo, através do profeta Jeremias questionou: poderia alguém se esconder em algum lugar secreto para que eu não visse? E ele próprio responde: não, porque eu encho o céu e a terra. Então, amado, Deus está perto. A questão é o quanto você é capaz de percebê-lo, de se dobrar à sua revelação, de atender ao seu apelo. É isso que nós precisamos conversar, porque o Atos também nos fala isso. Olha, Deus não é Deus de longe, né? Ele está pertinho de cada um de nós. Então, o que é que você pensa sobre isso, amado? O que é que você considera a respeito do nosso viver, dos nossos familiares, o viver dos nossos amigos, né? Então, aqueles que optam por estar afastado de Deus, porque consideram, sim, que as suas coisas pessoais são mais importantes. Então, amado, olha, talvez cristão, você que me ouve nesse momento, seja aquele cristão que
Sabe por que eu não oro? Porque eu não tenho tempo. Só quando a angústia ultrapassa o limite. Aí eu sou obrigado a orar. Mas eu não tenho tempo para orar. Eu não tenho tempo para servir na casa do Senhor. Porque eu gasto meu tempo com tudo aquilo que é fútil. Eu corro atrás do dinheiro o dia inteiro e o momento de descanso eu cuido da beleza do meu ser. Eu estou na academia, eu estou no salão de beleza, eu estou nas piscinas, nos locais onde o meu corpo pode ser satisfeito de prazer. Nos bares, nos restaurantes. Mas estamos muito pouco no lugar onde a nossa alma poderia ser edificada e preenchida com a presença desse Deus. Então, amado, os que assim optam acabam sendo semelhantes àqueles romanos a quem Paulo diz assim: olha, vocês tiveram tudo para glorificar Deus, né? Mas em momento algum, né, embora vocês o conhecessem, vocês não o glorificaram como Deus, nem deram graças a Ele como Deus, mas se tornaram em seus próprios pensamentos fúteis, né? E os seus corações insensatos tornaram-se obscuros. Então essa é a situação daqueles que deliberadamente optam por não buscarem a Deus. Pastor Franco Júnior. Eu acho que o homem, sem esse conhecimento, ele caminha a passos largos para o destino que ele, às vezes, não espera, não conhece e não deseja, com certeza. E eu acho que a gente estava conversando ali em off, pastor, um tema que, às vezes, não é muito falado, né, nas igrejas, infelizmente. E quando a gente escuta de uma pessoa que não é cristão, alguém que não está familiarizado com o tema, falar alguns absurdos que a gente escuta, tipo assim, o inferno é aqui, depois que morre acabou-se tudo. É niquilismo, né? Isso. Vamos já falar sobre esses temas aí, né? Então, isso é até aceitável. Agora, o que nos assusta, pelo menos a mim, e tenho certeza que ao senhor também, pastor, quando a gente escuta isso de cristãos, né? Tendo um posicionamento contrário ao que a palavra de Deus diz. Então, eu vejo muitas pessoas que, às vezes, dizem acreditar em Deus, mas desprezam também o conhecimento ou o que a Bíblia fala sobre o inferno. E eu acho isso importantíssimo saber. Eu digo muito que hoje tem duas coisas que há uma necessidade grande de se falar nas igrejas: céu e inferno, pastor. E a gente às vezes hoje escuta muitas pregações positivistas, de que as pessoas vão receber bênçãos, e a gente esquece, por exemplo, do que Paulo nos ensina lá em Éfeso, quando ele escreve a carta a Éfeso, e ele vai mostrar tudo o que Deus já fez ali a partir da Trindade, em Deus Pai, Filho, Espírito Santo, e a gente fica muito buscando a Deus apenas para receber bens materiais. A gente já falou isso aqui até na semana passada, né? E eu acho que a gente, por falta de um entendimento de que há um fim do homem, e a necessidade é descobrir qual é, ou como ter posições que nos levam ao local que nós desejássemos, é que a gente tem que pensar, ponderar muito nesse assunto, né, pastor? Verdade. Então, quais são alguns termos, amados, que a Escritura usa para descrever esse lugar que nós estamos unificando o nome aqui, chamando de inferno? A Escritura vai mencionar os seguintes termos, não é, pastor? Fogo eterno, escuridão exterior, lugar de choro e tormento, lago de fogo, segunda morte, fogo inextinguível, né? Esses são os termos que descrevem esse lugar que nós chamamos de inferno. E aí, pastor, acho que podemos concluir pela Escritura que esse lugar é um lugar que, então, não existia a priori, né? Mas foi criado com um propósito, né? O propósito de uma punição
futura a ocorrer em algum momento. Não é verdade? Eu penso, pastor. É isso mesmo? Sim, sim. Eu só fico pensando que as pessoas que usar o termo aqui teológico, aniquilacionistas, né? Que acham que depois que a morte chega, a alma resolveu tudo. Eu fico imaginando essas pessoas que acham que a vida é mais ou menos assim, né? A gente tem uma prova, mas a gente não precisa estudar não para passar nela não, porque no final todo mundo passa. A gente escuta muito, eu estava falando isso essa semana lá na igreja, que é uma questão muito difícil de lidar. Nesse exemplo que eu vou dar, a gente vai a um velório e chega lá, a pessoa tinha uma vida desregrada, distante dos caminhos do Senhor, e o que a gente escuta é, essa pessoa está no céu. Como assim? Então quer dizer que todo mundo vai para o céu? E eu acho que a falta do entendimento sobre o inferno tem levado muitos a viverem uma vida errante constantemente, porque creem que por fato deles entenderem que Deus é amor, perdoa tudo, e esquecem que Deus é amor, mas Deus é justiça. O amor dele é um amor justo, e nós já falamos sobre isso aqui. E a gente tem que compreender que o inferno é uma realidade necessária por uma questão de ética e moral. O mal não pode prevalecer sem que haja ali um seu destino correto. Então, alguém que passa a vida distante do Senhor, e eu não estou aqui falando que ele matou, roubou, ele passou a vida toda distante do Senhor, mas agora, quando ele morre, ele vai para próximo ao Senhor, e aquele que passou a vida toda em obediência ao Senhor vão para o mesmo lugar. Isso não seria um contrassenso? Que Deus justo e que Deus de amor é esse, a qual não pune? Porque a palavra de Deus nos ensina, que o Senhor pune aquele que ama. Então, pastor, olha, esse assunto que o senhor falou é muito interessante, até porque os aniquilistas, né, vamos dizer assim, deixa eu tentar, o pastor Franco Júnior já expôs bem, mas deixa eu tentar reforçar o que é esse pensamento. O aniquilista considera a seguinte realidade para ele: uma vez que o ser vivo morreu, ele ali se acabou, né, foi aniquilado, e não existe absolutamente nada depois disso. Pensam que existe a conclusão da alma, a alma não é eterna, né? Isso. Então, findou-se tudo ali, acabou o propósito. Mas se isso fosse uma verdade, amado, então Jesus Cristo também falou mentira novamente, porque ele garantiu, né, algo chamado ressurreição dos mortos. E nessa ressurreição, como é que fica a questão do aniquilismo? Né? Não fica. Então, se eu crer nessa opção, mais uma vez eu tenho que dizer, olha, jamais eu posso ser cristão, porque o aniquilismo coloca em falsidade as palavras de Jesus com relação a isso. Né? Bom, isso ali terminou, se extinguiu, então não tem valor. O outro ponto que o senhor falou aí é que a questão eu achei bacana, né? Agora eu tenho que falar como professor, né? Então, sendo eu professor de universidade, é óbvio que a gente não pode simplesmente deixar todo mundo passar. Bom, estamos vivendo essa situação totalmente atípica, na qual as aulas foram interrompidas de forma presencial, os alunos estão frequentando, então um número muito pequeno de alunos participam da aula presencial e nós não estamos julgando os motivos pelos quais eles estão talvez impedidos de participar. Mas veja bem, uma coisa é certa, alguns ficarão impedidos também de serem avaliados. Então, uma coisa é não conseguir, determinado grupo de alunos eu não vou conseguir avaliar e dizer se ele teve aprovação ou não, isso é uma verdade. Não significa que ele foi reprovado, significa que foi impossível avaliá-los e vamos aguardar alguma decisão de ordem superior de como fazer. Mas uma coisa é certa, não podemos simplesmente dizer, então uma vez que você não pode avaliar, aprove todo mundo. Né? Isso não pode, então... Do mesmo modo, como é que nós podemos pensar que justos e injustos têm direito à mesma porção do céu? Porque, inclusive, alguns, talvez, pastor Franco Júnior, rejeitem a proposta de um cristianismo que menciona o inferno.
Porque diz, olha, não, esse cristianismo aí não bate com os meus valores de Deus. Porque Deus é amor, Deus não iria colocar alguém em tormento, Deus não teria prazer, né, em ver alguém eternamente sofrendo e fustigado por um fogo que não se consome, nem o bicho morre. Não, esse Deus não é compatível com o Deus que eu quero crer, então eu rejeito essa proposta. Então isso é um absurdo, porque o próprio Jesus Cristo falou sobre isso. Então, amado, nós precisamos entender uma coisa. Deixa eu abrir a sua atenção e vou passar a palavra para o pastor Franco Júnior. Meu amado ouvinte, preste atenção. A palavra de Deus nos diz com letras claríssimas. 2 Coríntios 5,17. Se alguém está em Cristo, é o que, amado? Nova criatura. As coisas velhas necessariamente precisam ficar para trás. Então, amado, preste atenção. Se você se diz adepto do cristianismo e você não conseguiu renovar sua mente com relação às coisas que o próprio Jesus Cristo falou, e você ainda fica crendo nessa questão de aniquilismo, entenda que me parece que então você ainda não se tornou uma nova criatura segundo a palavra de Deus. Então considera esses elementos. O inferno é um lugar mais do que real. Porque ele foi preparado, sim. Né? Mateus 24, eu acho, né? 24, alguma coisa, eu tenho isso anotado em algum lugar aqui. Diz lá claramente, Mateus 24, deixa eu ver qual é o verso aqui. Não, 25, 41. Perdão, Mateus 25, 41 diz claramente que esse lugar foi preparado, como é que está escrito lá, amado ouvinte? Para o diabo e os seus anjos. De fato, você até que está com uma ótica parcialmente certa. Esse Deus de amor, esse Deus de justiça, não criou esse lugar, a princípio, para o humano que ele criou. O humano só vai para lá por causa da dureza do seu coração. É importante também frisar, já falamos uma palavrazinha aqui muito bonita, né? Aniquilacionismo, que são as pessoas que creem que a alma não é eterna, ela vai ficar-se junto com o corpo, mas não é só esse o problema que às vezes a gente encontra dentro da igreja, né, pastor? Tem outros dois problemas aí, dois pensamentos que eles também estão concorrendo ali com esse pensamento cristão, e a gente precisa esclarecer que as pessoas possam ter um entendimento correto. Além desse pensamento, existe um outro que nós chamamos de, esse não dentro da igreja, mas esse já fora da igreja, que é o agnosticismo. O agnosticismo, só para a gente ter um entendimento, o agnóstico, essa palavra gnose vem do conhecimento, e essa preposição antes, o a, é uma negação, então seria a falta do conhecimento. Aqueles que se dizem agnósticos são os que dizem que não têm conhecimento suficiente para debater o assunto, e eles alegam, ninguém morreu, ninguém foi lá. E alguns dizem, além de não termos, é impossível adquirir esse conhecimento. Exatamente. Essa turma aí são os ateus, né, que não entendem, não querem aceitar. Na verdade, eu acho que tem uma falta de compreensão, porque existe muito material para que a gente possa compreender isso daí. Então, o segundo seria o gnóstico, e o terceiro seria o universalista. O universalista é aqueles que, baseado em textos como esse, mais alguns textos, vão acreditar que todas as pessoas irão para o céu. Não que a alma se finda. Então, só para fazer essa diferença. Uma turma, os aniquilacionistas, acreditam que a alma não é eterna, que ela, depois que nós morremos, acabou-se tudo. E existe também uma turma chamada os universalistas. Essa turma creem que todas as pessoas, quando morrem, vão para o céu. Há quem diga que nem o diabo vai estar no inferno, né? E aí tem, inclusive, alguns teólogos que às vezes a gente lê, inclusive. John Stott é um universalista.
Ele crê nessa posição em que todos irão para o céu, ninguém vai ao inferno, né? E aí a gente precisa fazer essa divisão, por quê? Porque quando nós cremos nesse entendimento, um desses três entendimentos, ou que nós não temos conhecimento, a gente se depara com a palavra de Deus, e a gente citou já alguns versículos, vamos trabalhar mais em cima deles, mas a gente começa a ver versículos muito claros do que a palavra de Deus diz sobre o inferno. Então esse pensamento ateu, o agnóstico, ele cai por terra. Quando a gente entende, vai ver se nós temos que a alma vai dar continuidade, também a Bíblia vai nos dar essa orientação. E quando nós chegamos nesse pensamento de todos vão para o céu, tem um texto, pastor, que é bom a gente citar aqui, e a gente gostaria de trabalhar com ele com mais calma, mas só para a gente começar aqui, é Lucas, capítulo 16, versículos 23 em diante. É uma passagem bem conhecida ali, que é o do Lázaro, é o mendigo ali, e o rico, né? E a gente vai ter ali um que diz o seguinte: Senhor, ele está no inferno agora, né? A palavra usa ali um termozinho que nós vamos já explicar aqui, que é o Hades. E aí ele no Hades agora diz que pede que alguém molhe só a ponta do dedo com água, encoste na sua língua. A gente vai tentar esclarecer isso daí para que as pessoas entendam. Mas há bem claro essa divisão. A gente também viu isso na semana passada, que há textos específicos que Deus coloca algumas pessoas diretamente na eternidade ao lado do Senhor e outros na eternidade no fogo eterno, durante toda a eternidade. Então, é necessário ter a compreensão de que existe de fato o inferno. E o inferno é a ausência total da benevolência de Deus. E não é só um local onde as coisas vão ficar ruins, como as pessoas acham que seja. Eu escuto pessoas assim, o inferno é aqui. Aí disse, meu irmão, mas se o inferno é aqui, então tá bom demais, né não? Esse inferno tá bom, tá bom, verdade. E aí a gente vai compreendendo que o que a palavra de Deus diz sobre o inferno é um local de tormento, já lemos algumas passagens aqui, é um local de dor, é um local de angústia, é um local onde o fogo não cessa. E a gente vai já utilizar aqui umas expressões para compreendermos como é que tinha esse entendimento no Antigo Testamento, agora no Novo Testamento, e entendermos o que é que a palavra de Deus diz sobre isso. Mas as pessoas têm que ter essa compreensão exata do que o inferno é e do que ele representa para nós. Então o inferno não é apenas um local ali ruim, não, é um local de tormento, de dor eterno, de sofrimento eterno. As pessoas precisam ter essa compreensão. Sim, a mesma passagem que o senhor mencionou aí, né, pastor? Deixa bem claro que aquele rico, né, ele está lá nesse lugar de tormento, não pelo fato de que ele era rico, na realidade, né? Sim. Mas pelo fato de que, tendo ele riquezas, ele esqueceu de separar o tempo para ter um relacionamento com Deus. Então é isso que o deixa nesse local de tormento. Mas sabe o que é o pior desse tormento, amado? Segundo esse texto de Lucas, é o fato de que nesse lugar a pessoa permanece com toda a sua consciência. Isso está bem claro ali, né? Aquele homem lembra dos seus familiares e ele mesmo conclui que pela vida que os seus irmãos levam, separada de Deus, eles também serão direcionados para esse lugar. Isso é bem claro em termos de consciência. E talvez esse seja um dos maiores motivos de sofrimento de quem está ou quem vai para esse lugar. É você lembrar que um dia você ouviu falar do amor de Deus, mas você, pelo seu egoísmo, pelos seus desejos pessoais, pela satisfação dos seus prazeres, não é verdade que a gente ouve pessoas dizer, não, eu não quero ser crente, eu vou ter que deixar de beber, eu vou ter que deixar de dançar, eu vou ter que deixar de fazer isso ou aquilo, tudo que é prazeroso. Então, se pecado fosse ruim, amado, ninguém pecava, né? O pecado é muito gostoso para a carne, mas ele nos separa de Deus. Então, alguns preferem ficar saboreando na carne passageira e momentânea. Nós vimos, né, há 2 sábados atrás, quando eu falei sobre isso, todo e qualquer prazer que você imaginar nessa vida, ele é temporal, ele é passageiro. Mas o sofrimento desse lugar
ele é eterno. Então eu quero destacar mais uma coisa aqui, olha. Nesse lugar no qual os universalistas, perdão, no qual os universalistas estão afirmando, não, vai todo mundo para o céu, nós encontramos então uma outra grande dificuldade com relação à palavra de Deus. Se todo mundo vai para o céu, o que é que eu faço com João 3,16? Que diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. O que é que eu faço com essa parte do texto que diz aquele que nele crê? Então não deveria ter essa expressão nesse versículo se todo mundo fosse para o céu. Eu não deveria ter essa expressão para que todo aquele que nele crê seja salvo. Isso nós não poderíamos ter. Segunda coisa, ainda no mesmo evangelho, ainda no mesmo capítulo 3, né? No verso 38, 36, por isso quem crer no Filho, presta atenção, quem crer no Filho, tem vida eterna. Quem se mantém rebelde contra o Filho, não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Então, para os universalistas, como é que eles consideram essas duas porções da palavra de Deus aplicadas genericamente para todo mundo? É óbvio que essa teoria aí do universalismo cai por terra. E aí eu vou aproveitar e citar mais uma então, pastor Franco Júnior. Tem aquela teoria da visão de uma segunda chance mesmo após a morte. E é isso que fazem com que, de repente, um lugar, sim, esse não está descrito na Bíblia, né? Esse não é mencionado, mas é um lugar teórico chamado purgatório. Aí se atribui que as pessoas que estejam nesse lugar intermediário ainda poderão participar de uma segunda chance. Primeira coisa, assim, eu não consigo encontrar um versículo bíblico que dê respaldo para isso. E depois a palavra de Deus também faz uma oposição a isso, quando Hebreus 9:27 está dizendo como? É designado aos homens morrerem uma só vez. E depois disso vem o quê? O juízo, o julgamento. Então, que segunda chance é essa? Meu querido, olha que coisa interessante. Isso nos remete a uma primeira chance, na qual nós temos que fazer o seguinte: enquanto eu tenho essa primeira chance, eu preciso com a minha boca confessar Jesus como Senhor e Salvador da minha vida e crer de fato no meu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos para que eu seja salvo. Então, amado ouvinte, presta atenção que ninguém pode fazer uma dessas duas coisas no seu lugar. É necessário compreendermos, deixar isso bem claro, né, pastor? Que às vezes as pessoas creem que a salvação é pelas obras, porque a pessoa foi boa, é porque a pessoa é bondosa. Mas o que a Bíblia nos ensina é que a salvação é pela graça, mediante a fé, e ele continua dizendo isso não é a fé, isso é todo o processo, é toda a mecânica, é a fé e a graça. Nada disso provém de nós, tanto a fé quanto a graça provém de Deus. Aí ele conclui dizendo, isso é dom de Deus para que ninguém se glorie. Então precisamos compreender que não é porque uma pessoa é boa, nós precisamos compreender que a palavra de Deus diz que não há um justo sequer, que todos pecaram, que todos estão destituídos da graça de Deus, que as pessoas não podem buscar a Deus, que as pessoas não têm o desejo de Deus, a não ser que seja pregado o evangelho para essas pessoas, e uma vez pregado, uma vez que a graça alcança essas pessoas, então agora elas podem
decidem seguir ao Senhor, aceitá-lo como seu Salvador, então ter uma mudança de vida. E é exatamente essa aceitação do Senhor como seu único e suficiente Salvador que garante essas pessoas agora não mais ir ao inferno, mas agora estar a eternidade ao lado de Deus. E é interessante porque, só para concluir, não é nem concluir, mas acrescentar ao que você já falou, pastor, lá em Mateus, capítulo 25, o último versículo, versículo 46, diz o seguinte: e estes irão para o castigo eterno. Agora, essa pessoa, quando a gente vê o contexto a qual Jesus está falando, ele está dizendo de pessoas que produziram alguma coisa, e o Senhor está dizendo, não, eu não conheço. E essas pessoas estão destinadas ao castigo eterno. Agora, porém, o texto continua e diz assim, mas o justo para a vida eterna. Então aqui é mais um texto aonde reafirma, né, pastor, essa ideia de que haverá um local de consolo, de alegria, de paz para o justo, mas para o ímpio haverá tormento, haverá um local de dor, de lamento, de choro, de ranger de dente, que são as expressões que a Bíblia utiliza para isso. As pessoas precisam ter essa compreensão que não é porque alguém foi muito bom, alguém fez muitas obras, que agora estará nos céus, porque as pessoas vão ter uma ideia de que porque alguém produziu alguma coisa de boa, então essa pessoa agora vai ser aceita por Deus, e Deus seria, no caso, muito injusto se não aceitasse alguém que ajudasse os pobres, alguém que tivesse um bom coração. E as pessoas precisam compreender que quando a Bíblia nos diz que nós estamos mortos em nossos delitos e em nossos pecados, deixa eu só dar essa explicação rápida aqui, pastor, que são duas expressões que Paulo utiliza lá em Efésios. Nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. É necessário compreender que quando nós estamos mortos em pecados, a maioria das pessoas compreende isso. É alguém que está cometendo ali um pecado. Alguém que mata, alguém que rouba, alguém que adultera, está em pecado. Mas Paulo não diz apenas que quem está morto é quem comete pecado. As pessoas que estão em delitos, as pessoas que estão faltosas, e entender agora o que é delito, é alguém que faz algo contrário a uma lei, para a gente ser mais específico, mais claro e objetivo. Então, alguém que vai contrário àquilo que está estipulado e alguém que peca, ambos estão destituídos da graça de Deus. Ou seja, é possível alguém, assim, dentro dos olhos humanos, ou de alguém que não tenha tanto conhecimento, não peca. Isso, biblicamente, não é possível. Todos nós pecamos, é o que a Bíblia diz. Mas, para algumas pessoas que dizem, não, mas a pessoa não peca, não rouba, não mata, não faz nada, como que uma pessoa dessa não vai para o céu? Porque a Bíblia diz que nós estamos mortos em pecados e em delitos, porque nós não seguimos a determinação de Deus. E compreender que pecado não é apenas quando nós adulteramos ou praticamos esses atos que foram citados aqui. Essa expressão pecado, lá no original grego, tem uma tradução mais direta, assim, objetiva, seria errar o alvo. Então, todas as vezes que nós erramos o alvo, e o alvo é Cristo, nós estamos pecando. Então, para uma pessoa ir para o inferno, não precisa matar ninguém, não precisa roubar ninguém, basta não aceitar ao Senhor e Salvador, ao Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador. E isso já garante às pessoas uma ida ao inferno. E aí é onde as pessoas precisam compreender que há uma necessidade de um Salvador. Então, amado, olha aí. Havia uma espécie de lugar, né, pastor, que é o termo grego lá da palavra Geena, né? Diz que esse termo é derivado lá do vale de Hinnom. Tá? E aí, esse lugar era onde se descartavam, por exemplo, os animais mortos, né? Pessoas que foram condenadas por algum motivo e mortos, e aí eram lançados lá. Se assim, voltar um pouco mais, era também um local ali onde tinha um sacrifício de crianças ao deus Moloque. Isso mesmo. Então tinha esse sacrifício aí, esse deus. E aí esse termo aí desse lugar, já dá para perceber que não é um lugar tão agradável assim, né? Uhum. Aí o povo judeu passou a usar esse lugar também como depósito de lixo, né? De carcaças. E ali havia, de fato, fogo que queimava constantemente.
Fogo para poder consumir. Isso, para poder, eu vou usar assim a expressão, esterilizar, né, todos os micróbios ou coisas semelhantes que haviam ali. Então, pastor, para que o nosso ouvinte nos entendam, hein? Então, alguns consideram, tá vendo, olha, então esse termo, Geena, traduzido por inferno, na realidade se referia apenas àquele lugar físico. Então, ele não tem paralelo com um aparente lugar real que possa estar em algum ambiente, né? Então, como é que nós vamos dizer para o nosso ouvinte aqui? O inferno, ele é real. Se ele existe, para que lado ele está? Está para cima, está para baixo? O que a Bíblia nos fala sobre isso? Tem aqui o texto de Mateus 5, 22. Eu vou ler o texto aqui. Tem podemos passar aqui até mais alguns exemplos, mas para os irmãos acompanharem aí. Mateus 5, versículo 22, ele diz o seguinte: na maioria das traduções vai ter a palavra inferno, mas é necessário compreender que lá no original grego o que se tem é o Geena, né? No grego, que significa esse vale de Rinom, né? Ou de Inom. E aí ele diz o seguinte, lá em Mateus capítulo 5, versículo 22: mas eu lhes digo que qualquer que se irá contra seu irmão estará sujeito a julgamento. Também qualquer que disser a seu irmão, Racá, será levado ao tribunal. E qualquer que disser louco, corre o risco de ir para o fogo do inferno. Na tradução, aqui foi colocado o inferno e a gente perdeu um pouco dessa compreensão melhor. Quando a gente vai para o original grego, é necessário entender o que é o Geena, né, aqui. E aí a gente vai compreender exatamente isso. E o que o Senhor Jesus está falando aqui é que é um local de dor, aonde há um fogo que consome constantemente. O fogo nesse local não se apagava, porque cada vez mais existia mais detritos ali para se queimar. Então era um fogo que não apagava, que não se extinguia, né? E é exatamente isso que o Senhor Jesus está dizendo. Tem outra referência também em Marcos, capítulo 9, versículo 43. E a palavra utilizada lá é a mesma palavra Geena. E a compreensão disso, de que se nós não tivermos uma atenção devida a isso, nós iremos para esse lugar. E olha o que o texto está falando aqui, não é uma expressão de que o cara tenha matado alguém. Mas ele está falando aqui de um relacionamento que não está de acordo com a palavra do Senhor. Então ele está dizendo, tenha cuidado, porque senão você vai para esse lugar. E às vezes a gente está associando que o inferno é o local para aquelas pessoas que cometem crimes. Quem comete aqueles crimes odiondos, na realidade, né? Quem comete crime, nós já temos uma Constituição, todo país tem a sua Constituição, que funcione ou não, mas ela já está prevista lá os crimes. Aqui nós estamos falando de algo pior que o crime, porque a pessoa pode não cometer crime algum e ainda assim passar a eternidade no inferno. E olha que coisa interessante também, pastor, né? Aqui em Mateus 10, 28, né? Tem uma advertência muito boa para nós, né? Diz aqui, olha, não tema aqueles que matam o corpo. Então matar o corpo é simples, né? Prender alguém é simples. Agora, as pessoas vivem despreocupadamente, né? Sem observar as consequências dessas coisas. E o texto aqui na advertência do verso 28 de Mateus 10 diz que nós precisamos temer esse alguém, que no caso é Deus, é o Senhor, que além de poder destruir o corpo, tem também poder para destruir a alma no inferno. Então, amado, não dá para querer viver um cristianismo de forma relaxada, de forma despreocupada, sem atentar para os requisitos que Deus requer de mim e de você. Como é lamentável a grande maioria das pessoas simplesmente dizerem, eu sou cristão. Mas por que você é cristão? Bom, pela tradição. Meus antepassados eram, meus pais, chegou em mim, eu também sou, mas não conheço nem Cristo. E aí o próprio Cristo vai dizer, né, pastor? Nunca vos conheci também. Né? E o que é assim, preocupante, pastor, é porque
falar de inferno se fala mais do inferno do que no céu na Bíblia. E existiu um pregador que o seu ministério foi constantemente falando sobre isso. E aí alguém pode dizer que, por exemplo, foi John Wesley, foi John Edwards, o príncipe dos pregadores. Não foi nenhum nem outro, e nem tampouco foi Paulo, foi Jesus Cristo que mais falou do inferno. E às vezes a gente não dá a devida atenção a isso, né, pastor? E a gente às vezes passa por cima disso, achando que isso não é real, que isso não requer a atenção devida. Mas a gente precisa ter essa compreensão. Existe um outro termo aí, pastor, e o senhor falou lá no início, de que do qual era o local destinado do inferno, para que serviria, né? E é um outro termo utilizado para inferno, e aí vai depender muito da versão bíblica que cada um tem, é tártaro. Isso. Que significa abismo. Está lá em 2 Pedro 2,4, e aí vai dizer qual era o destino do tártaro. É onde os demônios estão aprisionados. E aí a gente vai tendo com a compreensão de que a Bíblia vai utilizando, na tradução, em algumas tem que falar assim, dependendo da sua versão, vai ter só inferno. Se você tiver uma Bíblia de estudo, então ele vai ter lá uma observação dizendo qual é o nome correto daquele local, né? Então nós temos o Geema, nós temos o Tártaro, e no Antigo Testamento ainda tem uma outra expressão, né, pastor? Que é o Seol ou o Sheol, vai depender aí de algum... Deixa a pronúncia aí para depois, para os estudiosos, né, pastor? Mas no hebraico ele significa ali o mundo dos mortos ou sepultura. Amém, amados. Olha, nós precisamos entrar aqui no intervalo de lei e voltamos já já. Por favor, não sai daí não, fica conosco. Diário Oficial da União, edição de número 13, seção 1, página 3, do dia 20 de janeiro de 2014. Gospel FM 103,7. Jeito novo de fazer rádio. Tenha atitude, mude sua vida na Profit Academia. Musculação, zumba, jump, fit dance, muay thai, boxe e jiu-jitsu. Disponibilizamos personal trainer e infraestrutura diferenciada. Venha nos fazer uma visita. Mensalidades a partir de R$60. Profit Academia, performance inteligente. Funcionamos de 5 da manhã até as 23 horas. Abrimos sábado e domingo. Rua Posidônio Bem, 397, Lagoa Seca. Fone 2131-1307. 2131-1307. Profit Academia. A Clínica de Dentistas Especializado Orto Vital tem o prazer de anunciar a sua mais nova filial, a Clínica Mais Sorrisos. As duas oferecem o serviço e a qualidade que você já conhece, com um ambiente moderno e agradável. Tudo para o seu conforto e bem-estar. Somos especialistas em transformar sorrisos. Venha você e traga toda a sua família. Trabalhamos com os mais diversos serviços: próteses, restaurações, extrações, canais, todo tipo de aparelho ortodôntico e os mais modernos serviços de botox, preenchimento, bichectomia, lipo de papada e muito mais. Aproveite as nossas condições especiais. Telefone 999460361. Estamos localizados na Rua São Pedro, 542 e 794, no centro de Juazeiro do Norte. Orto Vital e Mais Sorrisos, sendo usados por Deus. A pandemia do coronavírus tem causado danos no mundo inteiro. Aqui no Ceará, o desafio constante tem sido reduzir esses danos. Um desafio que só pode ser enfrentado de uma forma: juntos. A atenção à saúde nunca foi tão necessária. E estamos juntos com os profissionais de saúde, ampliando a oferta de leitos e dando condições para que mais vidas sejam salvas. A renda de milhares de famílias foi comprometida e estamos juntos com ações para reduzir os impactos, principalmente para quem mais precisa. Negócios de todas as áreas foram afetados. Estamos juntos aos trabalhadores e empresas, dialogando e trabalhando pela retomada responsável da economia. A pandemia tem mudado nossas vidas, mas com a garra dos cearenses, temos buscado forças para superar cada desafio e vamos conseguir vencer, sempre juntos. Governo do Ceará. Bem-vindo ao novo normal. A vida não será mais a mesma, mas quer saber? O mundo sempre esteve de malas prontas para a mudança, em direção a dias melhores. E dessa vez não será diferente. Nesse novo normal, o valor das coisas será fora delas e dentro de nós.
E estaremos ao seu lado, na formação de um novo você, o seu melhor eu. Mega Vestibular Digital 2020.2. Inscreva-se. Unileão, com você sempre. Todo mundo ouve. FM Gospel. O programa a seguir é uma produção independente. Seu conteúdo é de total responsabilidade de seus idealizadores. Você está ouvindo o programa Coluna da Verdade. Amém, amados. Estamos de volta aí mais uma vez. Obrigado a todos vocês que nos assistem. Um abraço especial aí para o Centro de Treinamento Missionário aí lá em Porto Alegre, pastor Adeilson, né? E os demais irmãos que estão aí presentes. Deus abençoe você. Eu confesso que fugiu o nome agora do amado aí, meu pastor amigo de Porto Alegre, mas me perdoe, fugiu o nome agora. Eu lembro já. Tá bom, amado? Mas olha, então vocês que nos ouvem aí pela web, Deus esteja abençoando você e aos demais aqui das regiões próximas, Barbalha, Juazeiro do Norte, Caririaçu, também o pessoal do Crato, né? Nosso abraço especial para você. Como é bom nós estarmos participando desse bate-papo juntos e recebendo aqui pelo WhatsApp alguns comentários, né? Então Deus te abençoe, meu amado. Como é bom. Eu quero dizer para você que se você estiver precisando de qualquer acessório para relógio, celular, baterias, né, braceletas, óculos, bolsas e alguns artigos de informática também, você poderá encontrar tudo isso a um preço muito agradável ali em Virtude Variedades. Fica ali no Shopping Popular do Crato, na Rua Santos Dumont. E aí você encontrará na pessoa do irmão Jussier, aquele irmão que vai te orientar e te atender muito bem, né? Procura e seja bem atendido ali em Virtude Variedades, no Shopping Popular do Crato. Deus seja louvado por isso, amado. Então, pastor Franco Júnior, olha, nós estamos aqui abordando esse assunto, né? E aí o senhor foi interrompido por conta aqui do comercial obrigatório. Eu vou pedir para o senhor concluir. Em seguida a gente vai para o momento da palavra, né? Então... Só para concluir, são algumas expressões que nós vamos encontrar na palavra de Deus, que seria sobre o que é que significa o inferno, né? No texto bíblico. E aí no texto bíblico o que nós temos aqui seria o seguinte, seria o Geema, que nós já falamos, que seria o Vale de Inom. Nós temos o Tártaro, onde é o abismo, encontrado lá em 2 Pedro 2,4. Nós temos no Antigo Testamento o Seol ou Sheol, deixa aí para os hebraístas a tradução ou a expressão correta, como se pronuncia corretamente. E esse Seol ou Sheol significa o mundo dos mortos ou sepultura, lá em Deuteronômio 32, versículo 22. E nós temos no Novo Testamento, e aí vai o seu texto que nós vamos trabalhar ele, nós temos no Novo Testamento o Hades, e no grego ele tem o mesmo significado do Sheol no Antigo Testamento. Seria só uma diferença entre hebraico e grego. No hebraico nós temos o Sheol, no grego nós temos o Hades. E aí nós temos aí mais ou menos umas 10 pronúncias, 10 vezes que se repete essa expressão, né? Hades. Enquanto o Sheol são mais ou menos 12 vezes que isso se repete no Antigo Testamento. E aí onde nós encontramos isso no Novo Testamento, a expressão Hades, lá em Mateus 11, 23, nós temos em Lucas 16, 23, nós citamos esse, nós temos, também foi citado Atos 2, 27 a 31, Apocalipse, capítulo 1, versículo 18, são alguns exemplos de onde nós encontramos essas expressões, né? Esse termo Hades no Novo Testamento. Amém, amados. Eu convido você então para nós participarmos de uma reflexão agora num texto que eu particularmente gosto muito, né? De Lucas 16. Então fica conosco aqui, vamos para esse momento da reflexão da palavra. Reflexão da palavra. Convido os amados irmãos então a abrirem a sua Bíblia
lá no Evangelho segundo Lucas, capítulo 16, a partir do versículo 22. Vamos fazer essa leitura para termos essa compreensão. Chegou o dia em que o mendigo morreu, e os anjos o levaram para junto de Abraão. O rico também morreu e foi sepultado. No Hades, onde estava sendo atormentado, ele olhou para cima e viu Abraão de longe, com Lázaro ao seu lado. Então chamou: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda que Lázaro molhe a ponta do dedo na língua e na água e refresque a minha língua, porque estou sofrendo muito neste fogo. Mas Abraão respondeu: Filho, lembre-se de que durante a sua vida você recebeu coisas boas, enquanto que Lázaro recebeu coisas más. Agora, porém, ele está sendo consolado aqui e você está em sofrimento. Além disso, entre você e nós há um grande abismo, de forma que os que desejam passar do nosso lado para o seu lado, ou do seu lado para o nosso lado, não conseguem. Ele respondeu: Estou lhe suplicando, pai, manda Lázaro e a casa de meu pai, pois eu tenho 5 irmãos. Deixa que ele os avise, a fim de que eles não venham também para este lugar de tormento. Abraão respondeu: Eles têm Moisés e os profetas, que os ouçam. Só até aqui o versículo 29. Alguns detalhes que eu gostaria que os amados pensassem comigo nesse momento, do texto que nós estamos tratando e do tema que nós estamos abordando hoje. Algumas pessoas, como nós já falamos, têm um entendimento errôneo do que significa inferno. E eu gostaria que os amados irmãos tivessem a compreensão bíblica disso. Primeiro, como nós já falamos, o texto bíblico aqui nos mostra que há uma distinção entre duas pessoas. Uma vai para um local e a outra para um outro local. Enquanto que Lázaro está ao lado do Pai, e o texto bíblico usa a expressão está sendo consolado, nós também temos aqui o que acontece com o rico. Ele está agora em local de tormento. Então, a primeira coisa que nós precisamos compreender é que, ao contrário do que se pensa, e nós já expressamos aqui, já colocamos aqui as ideias vigentes, do que se pensa hoje em dia, há sim um local onde as pessoas irão ser atormentadas, é um local de dor e de sofrimento. Isso nós não podemos negar. Mas algo que me chama muita atenção aqui é que no versículo 23, ele vai usar essa expressão que nós acabamos de citar, o Hades, onde estava sendo atormentado, ele olhou para cima e viu Abraão de longe. Em lugar nenhum na Bíblia a gente vê a expressão de quem está com o Senhor, ele vai enxergar quem está no inferno, quem está no Hades. Mas aqui ele vai fazer uma menção de quem está no Hades, tem consciência de quem está no céu, de quem está com o Senhor. E então a gente começa a ter uma compreensão aqui de que quem está neste local, a primeira coisa é que ele vai ter compreensão daquilo que está acontecendo com ele. Ele não está perdido, como algumas pessoas costumam a se referir erroneamente à Bíblia. Eles não estão dormindo, não estão no lugar de descanso, eles estão no local de tormento e eles têm essa consciência. E eles estão olhando e vendo o que aconteceu com outras pessoas, eles estão acompanhando o que é que outras pessoas estão passando. E aí ele vai no versículo 24 dizer: Então chamou o pai Abraão, tem misericórdia de mim. Manda que Lázaro molhe a ponta do dedo na água e esfregue e refresque a minha língua, porque estou sofrendo muito neste fogo. Meus amados, a gente vai ter aqui uma compreensão de que, a gente acabou de citar isso, de que o inferno não há uma segunda chance. Agora olha só o que nós temos a mais aqui. Além de nós não termos uma segunda chance, o que ele espera que em um local de fogo, um local que arde, ele espera que alguém molhe apenas
a ponta do dedo e coloque na língua para diminuir o mínimo possível a sua dor. E a gente esquece, a gente às vezes não compreende isso, que o inferno não é mais o local de misericórdia, é o local que Deus possa nos atender, aonde possamos clamar a Deus e Deus vai nos ouvir. O local onde nós podemos clamar, o local onde nós podemos ser ouvidos por Deus, é enquanto nós ainda temos vida. Por isso nós precisamos anunciar o Evangelho para aqueles que ainda não conhecem, possam se arrepender e possam ser ouvidos no seu clamor ao Senhor, e o Senhor possa os abençoar, salvá-los e conduzi-los ao local de descanso eterno. Ao contrário aqui do rico, que agora clama, pedindo um pouco, um mínimo de misericórdia, e ele já não alcança, não tem mais a benevolência de Deus. Então, uma coisa que nós compreendemos nesse texto é que no inferno não é um local que se ache misericórdia. No inferno não é um local onde nós possamos ver milagres. No inferno não é um local onde nós vamos ver favor de Deus. No inferno é um local apenas de dor e de sofrimento. É um local, é o que o texto diz aqui no versículo 24, ele está sofrendo muito neste local. Versículo 25, nós vamos observar aqui que agora Abraão responde e diz: filho, lembre-se que durante sua vida você recebeu boas coisas. Ao contrário de que se pensa também, no inferno as pessoas irão ter consciência não só do local que estão, mas de tudo que viveram. E no inferno não há mais lugar para arrependimento. E é exatamente isso que o texto vai apontar, porque ele agora vai expressar uma espécie de arrependimento. Então ele diz o seguinte: olha, então já que não tem jeito para mim, manda alguém ir lá nos meus irmãos, manda alguém ir lá visitá-los, me deixe lá voltá-los. Mas compreenda que as pessoas têm uma visão apenas quando chegam no inferno de qual é a realidade que se encontram. Eu poderia dizer o seguinte: inferno, nós não encontramos nenhum ateu, porque a realidade do inferno torna todo ateu em um crente. E talvez fosse a realidade deste homem rico, que passou a vida toda desprezando a Deus, sem querer o conhecimento, sem querer um relacionamento com Deus, mas agora nenhum dos seus intelectos, nenhuma das suas certezas pode ter mais sustentação. E agora ele clama que Deus possa ter misericórdia dele. Então no inferno nós não vamos encontrar ateus. É exatamente isso que o texto bíblico diz lá em Apocalipse, que toda língua confessará, todo joelho se dobrará. A questão será: como nós faremos isso? Se para glorificar ao Senhor ou apenas clamando inutilmente que o Senhor tenha misericórdia de nós, como é a história desse homem. Então nós vamos observar que esse homem aqui passa agora a pedir que o Senhor tenha misericórdia, e nós entendemos aqui que não há mais misericórdia, não há mais clamor, não há mais o que ser feito. E aí a gente começa a observar também um outro ensino a partir desse mesmo texto, errôneo por muitas pessoas, de que se visse milagres, se vissem isso ou se vissem aquilo, então as pessoas teriam uma compreensão diferenciada. Olha só o que é que ele pede, olha a consciência que as pessoas terão no inferno. Primeiro ele está dizendo aqui: lembre-se, você terá lembranças no inferno de tudo aquilo que você produziu ou de tudo aquilo que você deveria ter produzido. Segundo, ele vai ter consciência de que agora os irmãos dele, os familiares dele, as pessoas que ele gosta, precisa de salvação. E agora o que ele vai dizer assim: me permita ir lá. Quem sabe se os meus irmãos que sabem que eu morri agora me verem ressuscitado, então crerão. E as pessoas então têm um entendimento errôneo de que se verem milagres, se verem sinais e prodígios, então crerão no Senhor. Mas o texto bíblico diz que eles precisam, na verdade, era ouvir a palavra dos profetas. E esse texto faz referência, porque o que vai fazer com que alguém se converta não é milagre, não são prodígios, não são sinais miraculosos. O que vai fazer com que alguém se converta é a palavra do Senhor pregada, é o evangelho pregado. Porque quando o evangelho é pregado é que haverá arrependimento, transformação, o agir do Espírito Santo, então poderá
agir livremente na vida daqueles que ouvem o Evangelho. Então, a salvação não virá por conta de alguém que venha dos mortos e ressuscite. A salvação virá pela pregação do Evangelho. E a gente começa a compreender aqui que esse homem, então, ele tenta ali desesperadamente, ele faz um pedido inicialmente e depois ele diz: eu estou clamando como quem está desesperado. E a gente entende então que não existe uma segunda chance para quem está no inferno. O inferno é real e nós precisamos ter cuidado. Agora, o maior cuidado que nós também precisamos ter não é apenas ter medo de ir para o inferno, então buscar a Deus por causa do medo do inferno, mas buscar ao Senhor pelo prazer, pela alegria de servi-lo, porque uma vida que o Senhor tem para nos dar é muito diferente do que os nossos olhos podem enxergar ou a nossa mente possa imaginar. Então eu queria que o amado ouvinte que nos escuta nesse momento tivesse essa compreensão de que nós podemos viver uma vida toda errante, desfrutando dos prazeres dessa vida. Mas, como o texto bíblico diz, e se hoje pedirem a sua alma, o que você dirá? O que acontecerá com você? Precisamos ter em mente, meu amado. Eu não sei você que nos escuta, se você frequenta a igreja, se você é crente, se você é cristão. Eu não sei como é a sua situação, mas eu queria deixar aqui um alerta para que você buscasse ao Senhor enquanto há tempo, enquanto o Senhor pode ouvi-lo, enquanto o Senhor pode restaurá-lo, enquanto o Senhor pode operar milagre, enquanto o Senhor pode atender o seu clamor e o seu pedido. Ainda há tempo enquanto nós temos vida, porque depois que findarmos essa vida, não haverá uma segunda chance. Eu gostaria que aqueles que nos ouvem tivessem uma compreensão de que o critério para que nós possamos morar com o Senhor não são as nossas boas obras. Aquilo que nos garante uma vida eterna ao lado de Deus é que nós venhamos a obedecer em tudo a palavra do Senhor. Portanto, é necessário que nós compreendamos o que é santidade, que nós venhamos a viver uma vida santa e que nós não tenhamos na nossa vida algo que nos reprove, algo que o inimigo possa nos acusar. Então, precisamos ter uma compreensão. O que é que nós temos feito quando nós estamos no nosso quarto secreto? O que é que nós estamos fazendo quando ninguém está nos olhando? Essa é o maior cuidado que nós precisamos ter, uma vez que o Evangelho nos alcançou. Você que está nos ouvindo e você diz: mas eu já sou crente, eu estou em uma igreja evangélica. Então o meu clamor a você e o meu desafio a você é que você possa viver uma vida de santidade, de tal forma que as pessoas, ao se aproximarem de você, sintam ali a glória de Deus. A gente observa a vida de grandes homens ao longo da história da igreja, e nós poderíamos citar aqui pelo menos 2 grandes homens com pensamentos teológicos até conflitantes, não que um estivesse certo ou errado, mas que dentro dos seus pensamentos um seguiu um lado e o outro foi por outro caminho. John Wesley e Jonathan Edwards. Esses homens compreendiam, pregavam e viviam santidade. O movimento, o trabalho que eles realizaram era de pregar a santidade. Jonathan Edwards, o seu maior sermão mais conhecido, chama-se Pecadores na Mão de um Deus Irado, e conta a história que quando ele terminava esse sermão, os ouvintes clamavam para que ele parasse, porque conseguiam ver o inferno, o chão abrindo e o inferno ali os esperando. E ele costumava pregar muito sobre céu e inferno, da mesma forma John Wesley. E o que nós precisamos hoje é ter essa compreensão de que nós precisamos buscar a santidade do Senhor. O texto bíblico nos diz que sem santidade não veremos ao Senhor. Portanto, eu queria finalizar, amados ouvintes, fazendo esse desafio para você. Não é apenas que o seu nome esteja ali escrito no hall de membros de uma igreja, não apenas que você tenha uma boa conduta familiar, moral, mas que você possa viver todos os dias para glorificar e exaltar o nome do Senhor. Paulo nos ensina isso lá em 1 Coríntios, quando ele vai nos dizer: quer comais, quer bebais, ou fazei qualquer coisa. E qualquer coisa é qualquer coisa, amigo.
É você ir para um restaurante com sua namorada, com seu esposo, é no trabalho, é na faculdade, é em casa, é no seu quarto, é em todos os momentos que nós venhamos a viver para glorificar o nome do Senhor. Porque assim, então, nós teremos, uma vez ouvido o Evangelho e crendo no Evangelho e no Senhor Jesus, o Espírito Santo passa a habitar em nós e nós teremos um lugar garantido na eternidade ao lado do Senhor. Que o Senhor os abençoe, em nome de Jesus. Amém. Deus seja louvado. Que texto rico esse, amados, que nós ouvimos aqui, né? Então você pode, a partir dessa mensagem, já tirar algumas conclusões. Olha, como é triste ver um cristão pedindo, por exemplo, para orar pela alma de alguém que morreu. Entende? Nesse lugar pós-morte, a alma não está mais debaixo da influência das coisas que ocorrem sobre o sol, como diz o texto de Eclesiastes. Não é isso mesmo, pastor? Sim. Então não há mais o que fazer. Não podemos orar pela alma daquele que já foi. Tudo que deveria ser definido em relação a ele seria definido enquanto ele estivesse vivo no seu relacionamento com Deus. Tá? Outra coisa também interessante, pastor, que o senhor mencionou aí no texto, essa questão aí do grande abismo que existe entre os dois, né? Então, enquanto o que está atormentado pede para que, né, alguém possa ir avisar, essa ideia do abismo deixa bem claro que é impossível, então, o relacionamento entre esse mundo dos mortos e o mundo dos vivos. E aí talvez você me diga, mas pastor, olha, nós conhecemos sim pessoas, nós testemunhamos, talvez você mesmo seja testemunho de ter visto algo sobrenatural, no sentido de um aparente conhecido do passado, já falecido, que te apareceu. Eu não duvido de fato de que alguém possa ver essas coisas. O que precisa ficar bem claro é que ainda que alguém tenha visto coisas semelhantes, mas não pode, pela revelação bíblica, ser de fato a pessoa que morreu, por conta desse abismo. Então, o que é que nós concluímos? Que, de fato, alguém viu alguma coisa, mas essa alguma coisa é uma farsa. Aquele anjo que se disfarça, se possível, de anjo de luz, para enganar até mesmo os eleitos. Então é aí onde eu e você precisamos vigiar, amados, né? Não tenha dúvida que morar no céu será bem melhor do que ser condenado e ir para o inferno. Então vale a pena nós investirmos, vale a pena nós gastarmos tempo conhecendo a palavra de Deus, para que possamos então nos apegar à proposta de Deus para escaparmos do inferno e aderirmos a seu dom gratuito de salvação através da pessoa de Jesus Cristo. Vamos ouvir, né, Armando Filho cantando exatamente isso, né, que o céu é melhor, e aí voltamos já já em 2 minutinhos, amém? Devia estar alegre só porque posso orar e os enfermos curar. Devia estar alegre apenas porque sinais posso realizar. Mas a razão de ser feliz está acima desses grandes sinais. Vou expressar com gratidão o que feliz me faz. Sou mais feliz porque meu nome está escrito lá no céu. Vou morar melhor, porque tudo é conhecer Jesus e ir pro céu. Sou mais feliz porque meu nome está escrito lá no céu. Vou morar melhor, porque tudo é conhecer Jesus e ir pro céu. Morar com Deus
No dia em que os discípulos voltavam de uma grande missão, dos sinais e prodígios que fizeram, houve grande empolgação. Jesus, que conhece os corações e que não quer a inversão de valor, levou os seguidores a saber que o céu é bem melhor. Sou mais feliz que meu nome está escrito lá no céu. Vou morar melhor, que tudo é conhecer Jesus e ir pro céu. Sou mais feliz porque meu nome está escrito lá no céu. Vou morar melhor, que tudo é conhecer Jesus e ir pro céu, e ir pro céu, e ir pro céu. Morar com Deus, 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 morar com Alguém me falou de um lugar onde os muros são de jaspis, semelhante a um cristal. Cidade santa, onde as ruas são de ouro, de beleza sem igual. Não necessita de sol ou lua, a glória do Cordeiro é o que vai iluminar. Todos os salvos vão habitar. Como quero ir pra lá, o céu é o meu lugar.
glória a Deus, amados. O que nós queremos, na realidade, é que, de fato, todos nós possamos ir morar nos céus, né? Fazer parte da graça maravilhosa de Deus, de suas promessas. Mas aí preste atenção uma coisa, amado, que nós abordamos durante toda essa série, que eu chamei de O Destino do Homem. Então, amado, quanto à terra, não há dúvidas de que esse é o nosso primeiro destino, mas as dúvidas que haviam eram em relação a qual o propósito de passarmos esse tempo aqui na terra, né? E o que vimos foi que, de fato, Deus queria que nós dessemos continuidade ao que Ele criou, né? No sentido de manter tudo que era bom, né? E todos os males decorrentes da terra são por conta do fruto do pecado que cometemos e não fomos capazes de refreá-lo, de abandoná-lo, e continuamos cultivando ainda até hoje alguns pecados. E aí, por conta desse pecado da humanidade, daquele que causou isso, amado, olha o que o texto de Apocalipse nos diz aqui. Apocalipse, capítulo 20, verso 10. E o diabo que os havia enganado foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde a besta e o falso profeta estavam, e eles serão atormentados dia e noite para todo o sempre. Então há mais 2 outros textos que nós vamos comentar aqui, mas você percebeu a seriedade desse verso. Então, todos os mentores que estavam por trás desse engano foram lançados nesse local, que nós já vimos aqui em texto anterior, né, que ele foi preparado, na realidade, para exatamente o diabo e os seus anjos, não a princípio para nós que fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Mas eles serão, então, lançados nesse lugar para todo sempre e estarão lá atormentados. E aí talvez você esteja dizendo assim, não, ainda bem que é só eles. Mas presta atenção a esses 2 próximos versos que nós vamos comentar. O mesmo livro de Apocalipse, no verso 21, no capítulo 21, verso 8, vai dizer assim, olha, quanto aos covardes, infiéis, detestáveis, quanto aos assassinos, os sexualmente imorais, feiticeiros, idólatras e todos os mentirosos, a sua porção, ou seja, a sua herança, estará no lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. Percebeu a relação entre esses 2 versos, amados? O lugar de punição, tanto para o diabo, o falso profeta e a besta, e esses que se enquadram nessas coisas, que com certeza facilmente é encontrada no nosso meio. Covardia, infidelidade, assassinato, imoralidade sexual, feitiçaria, idolatria, mentira. Então, coisas do cotidiano. Mas os que são adeptos dessas coisas têm por herança esse mesmo local. E o fato de mencionar que ali é a segunda morte é por conta daquele verso que eu havia lido para você em Mateus 10, 28. Né? Olha, tema não aquele que simplesmente pode matar o corpo, mas tema aquele que é capaz de matar a alma e a destruí-la, tanto a alma como o corpo no inferno. Então, meu amado, não pensa que o inferno é algo simbólico. Não pense apenas que o inferno já é os problemas que vivemos aqui. Ele é um lugar de um tormento indescritível e que facilmente podemos nos enquadrar
dentre esses que praticam essas coisas aqui, mencionadas no verso 8 de Apocalipse 21. Olha que herança terrível. Então talvez você diga, eu nunca matei, eu sou tão bom. Mas será que você nunca foi covarde? Será que você nunca foi infiel? Será que você nunca praticou uma imoralidade sexual? Então, não vamos falar dessas coisas como se fossem simplesmente acidentais. Vamos falar dessas coisas praticadas de modo consciente e sistemático, rotineiro, estilo de vida. Alguns mentem simplesmente porque se acostumaram a mentir. Se enquadram nesses que terão por herança o mesmo lago de fogo e enxofre. Como eu disse, o principal tormento de lá é manter uma consciência de que rejeitou a proposta da salvação. É ter uma consciência de que está ali simplesmente porque não foi capaz de aderir à proposta que Deus te ofereceu gratuitamente. Pastor Franco Júnior, próximo texto. Tem um outro texto bem interessante para a gente analisar. 1 Coríntios, capítulo 6, o versículo 9. Diz o seguinte: vocês não sabem que os perversos não herdarão o reino de Deus? Não se deixem enganar, nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem homossexuais, passivos ou ativos, nem ladrões, nem avarentos, nem alcoólatras, nem caluniadores, nem trapaceiros herdarão o reino de Deus. Uma das coisas que às vezes as pessoas insistem é de que Deus é amor e de que Ele vai nos perdoar. O perdão de Deus, ele está ali disponível para todos aqueles que, uma vez que ouviram o Evangelho, arrependam-se dos seus pecados. Quando isso acontece, então, há sim o perdão de Deus deliberado, derramado, e que nos garante a salvação. E é muito comum as pessoas ouvirem dizer que, em algumas situações, aquela pessoa é passiva e tem de sempre olhar pela questão meritocrática. E é interessante que numa discussão hoje que nós encontramos, aonde passar num concurso público, a vida toda não pode ser meritocrática, ou seja, tem cotas para isso, tem isso e tem aquilo, e eu nem quero entrar numa discussão aqui se sou a favor ou contra as cotas, mas a questão é que não pode haver uma vida meritocrática. Mas quando se fala de salvação, as pessoas então querem ter uma vida meritocrática, porque fizeram isso, porque é amorosa, porque é em nome do amor, então acham que Deus irá perdoar, que Deus irá aceitar. E, na verdade, o texto bíblico só enfatiza novamente que não é pelas boas coisas que ele faz, e ele vai mais longe. Ele vai dando aqui instruções muito claras, ele cita aqui, já citou agora em Apocalipse, agora está citando novamente em 1 Coríntios, que atitudes de algumas pessoas é deliberadamente condenada por Deus, não é aceita. Agora vamos entender que, quando ele diz que não herdarão o reino de Deus, a gente já ouviu aqui alguns textos bem claro que só existem dois caminhos. Se alguém não herda o reino dos céus, então para onde iria? Essa pessoa está indo para o inferno. E é o que eu acredito, pastor, é que as pessoas, algumas dessas pessoas, infelizmente, só se darão conta do grande prejuízo quando não tiver mais oportunidades. E isso é lamentável. E o que eu acho é que a Igreja do Senhor, ela precisa ter um avivamento para que se pregue o Evangelho.
Aí fica aqui até um tema para um outro dia, né, pastor? Só falar sobre avivamento, porque as pessoas acreditam que avivamento é um grande mover, onde as pessoas agora vão pular, vão chorar, vão louvar, e um avivamento, quando a gente estuda... Arrepios, né? E quando a gente vai estudar ali os grandes avivamentos que já existiram, sempre foram precedidos de muita oração, e o resultado final foi um grande número de pessoas convertidas, um grande número de pessoas salvas, e não um grande número de pessoas emocionadas, como as pessoas veem. Então a gente vê em culto aí de avivamento. Assim, como assim um culto de avivamento? O avivamento ele precisa começar no nosso quarto secreto. A gente precisa ter amor por as pessoas que estão caminhando em passos largos para o inferno. E aí eu lembro de Billy Graham, que dizia sempre que existem pessoas que estão dentro da igreja, estão indo para o inferno e vão entrar no inferno cantando glória a Deus e aleluia. Isso é triste. Misericórdia. Então, amado, olha, desde já nós queremos agradecer sua audiência a cada sábado aqui conosco, né? Esse programa é o programa Coluna da Verdade. Então, todo sábado você tem, né, essa oportunidade de estar conosco, ouvindo aqui, participando pelo WhatsApp. Qual é o número mesmo do WhatsApp aí, pastor? Encontra aí para eu divulgar aqui. 999... são 3 9 seguidos, são 4 9 seguidos. Então eu vou começar de novo para que não haja complicação. DDD logo, diz logo DDD. O DDD 88. Então, primeiro 9, depois você vai digitar 9998 4077. Isso, olha aí. Então você pode, por esse WhatsApp aí, trocar aqui uma fichinha conosco. Nós queremos agradecer aí a cada irmão que está nos ouvindo aqui. Então, obrigado por aqueles que nos ouvem lá em Porto Alegre, lá em Pau dos Ferros, no Rio Grande do Norte. A irmã Dorinha, aqui no Mauriti, né? Deus te abençoe também. Então, e os demais que estão aqui na cidade de Juazeiro do Norte, Crato, Barbalha, Barro, Missão Velha. Que Deus esteja abençoando ricamente sua vida, amado. Que você possa estar encontrando nesse programa uma palavra da verdade. Ou seja, nós não estamos aqui para falar coisas que vão agradar o teu coração. Nós estamos falando aqui coisas que te levem à reflexão e que você coloque os seus valores cristãos à prova. Compara-os com aquilo que a palavra de Deus diz. Então, amado, sabe por que o crente tem medo do escuro? Porque ele acha que lá no escuro pode ter a alma do que morreu e está sofrendo em tormento. E aí a alma vai alcançá-lo, né? Ou coisa parecida. Que, meu amado, o texto exposto aqui pelo pastor Franco Júnior nos deixa claramente de que não tem essa possibilidade. Então, cristão, reveja não apenas essa questão do valor aí do escuro, mas todos os demais valores. Por exemplo, esses textos que nós lemos agora aqui, tanto de 1 Coríntios 6:9, quanto de Apocalipse 21:8, eles têm uma lista, um checklist de coisas que muito facilmente nós poderemos nos pegar praticando-as. E se formos praticantes fiéis dessas coisas, nós não herdaremos o reino dos céus. E como foi exposto aqui, se não herdarmos o reino dos céus, amados. Então, qual é a porção que nos cabe como herança? É exatamente aquela do lago de fogo e enxofre, que arde por toda a eternidade e não se apaga. Então, amado, não pode ter coisa pior do que isso, do que alguém passar uma eternidade separado de Deus. E aí, isso é de nos deixar temerosos, não em relação apenas a nós mesmos, que já cremos, mas nós precisamos pensar na urgência e na necessidade da proclamação de um evangelho puro e autêntico, segundo a revelação da palavra de Deus, para que as pessoas também deixem de ser enganadas com evangelho falso,
com a mentira que agrada o coração, que procura atrair a ovelha simplesmente para que ela contribua. Nós precisamos de um evangelho, amado, que mostre às pessoas o quanto elas são pecadoras e precisam de arrependimento. Só assim, amado, nós estaremos contribuindo para que essas pessoas não estejam caminhando para o inferno, cantando como, né, o pastor Billy Graham cantou. Né? Glória, glória a Deus e aleluia, infelizmente. Misericórdia, amado. Né? Sabe como é que eu chamo isso, amado? Cegueira espiritual. Como é o nome disso? Cegueira espiritual. E de onde vem isso, amado? O príncipe desse século cegou o entendimento dos homens, para que não lhe resplandeça a luz. E no escuro, tateando, eles caminham para o inferno, pensando que estão indo em direção aos céus. Então, amado, reveja, em nome de Jesus, com muito carinho, os valores do cristianismo. Pastor, eu gosto de lembrar o que Paulo destaca dos irmãos lá em Bereia. Né? O que é que ele destaca? Olha, os irmãos aqui de Bereia são diferentes dos demais. Porque tudo que nós pregamos para eles, na realidade, verificaram se a palavra de Deus estava de acordo. Então, aquilo que você ouvir, amado, faz o que a própria Bíblia diz. Ouve de tudo, mas filtra, retém apenas o que é bom. Rejeita a pregação falsa. Em nome de Jesus. Amém, amado? Então, pastor Franco Júnior, manda aí um abraço para a nossa ouvinte ali, né? Vitória Mel e Ulisses Emanuel. São o pessoal, nossos amigos, ouvintes que estão aí nos acompanhando, mandar um abraço aí para uma turma. Vamos começar por esse daqui, que o senhor já falou, Mel, a Vitória, o Ulisses, aqui no Juazeiro, mas também tem a irmã Cícera, lá em Paulo Afonso, na Bahia, e tem uma turma de longe nos ouvindo, pastor. Deus abençoe vocês, amado. Que irmã bom, Dilma, aqui do Juazeiro do Norte, aí, tem o professor Fabiano e sua esposa Bárbara, estão nos acompanhando. Deus abençoe vocês, lá em amado. Fortaleza. Tem aqui o pastor Gilberto, nos acompanhando também. Pelo Facebook. Facebook. E tem uma turma aí que tem nos acompanhado, tanto a Igreja Gileade quanto a Congregacional. Quero mandar aí um abraço para os amados irmãos da Igreja Gileade. Deus possa os abençoar. E tem um outro irmão aqui mandando também um abraço aos pastores Ambrósio e a pastora Shirley. Arnóbio e Shirley, lá na Bahia. Olha aí, tem uma turma aí de longe nos ouvindo, que Deus os abençoe. E deixa eu fazer aqui uma sugestão, pastor. A gente tem trazido aqui temas que acreditamos ser bastante relevantes. Mas vamos pedir aqui para os nossos ouvintes que nos acompanham aí também nas nossas redes sociais pessoais, possam indicar aí um tema que a gente possa abordar, planejar e vir abordar aqui, que a turma está precisando, gostaria de ouvir aí. Isso, que bom. Então eu vou começar dando aqui um endereço, eu dar o outro depois aí. Olha, você pode encontrar aí um endereço, sabe o quê? Procura aí no YouTube o canal IECJN, Igreja Evangélica Congregacional de Juazeiro do Norte, IECJN, Coluna da Verdade, o mesmo nome do programa de rádio aqui. Né? Então, assina o canal, se possível, lá, né? Assiste uma mensagem, aí você manda lá um oi para nós, tá bom? E aí você pode, então, mandar também aí a sua opinião para o WhatsApp, né? Que tal? Vou dar um WhatsApp aí para você mandar sugestões para o programa, se você assim desejar. Manda aí para o DDD 88, o meu pessoal, né? 98858-2252. Aí você pode mandar diretamente para mim, ou pode mandar para o pastor Franco Júnior, ele também vai dar o endereço dele aí. Você pode encontrar, fica mais fácil aí nos encontrar em Igreja Gileade Juazeiro, Gileade Juazeiro, em todas as mídias, é o mesmo nome, fica facinho aí de achar. Você pode nos procurar também como Pastor Franco Júnior. Você nos acha aí nas redes sociais, é sempre o mesmo nome,
manda aí um tema, vê se na próxima semana a gente já traz um tema que você sugeriu. Se não, próxima semana estaremos aqui com um novo tema, né, pastor? Isso, amado, isso. Então, a cada sábado nós vamos estar juntinhos aqui conversando, mas ainda tem um bocado de minutinho aí para a gente conversar, pastor. Ainda dá para conversar algumas coisas, né? Estamos aqui agradecendo a presença dos irmãos, mas queremos orar também, né? Agradecer pelo dom da vida, agradecer por tantas coisas que Deus tem feito conosco, tá? Então Deus seja louvado. Se você participa de alguma igreja, amado, eu sei que talvez algumas igrejas aqui no Cariri ainda não retornaram todas por completo, mas aí você pode então estar participando, né, dos cultos através desses canais que foram mencionados aqui para você, né? Cada uma dessas igrejas tem as suas transmissões e você será sempre então abençoado em nome de Jesus por conta disso. Tá bom, meu amado? Então, olha, eu quero, depois que o pastor Franco Júnior fizer suas considerações finais aí, também orar, né, pela vida dos nossos ouvintes e pelas bondades de Deus para conosco, em nome de Jesus. Amém. Amém. É só fazer o convite aos amados irmãos a estarem conosco, tanto na Igreja Gileade quanto na Igreja Congregacional, estarem conosco nos nossos cultos de celebração ao Senhor, uma vez que já retornamos aos cultos presenciais. As pessoas às vezes me perguntam, pastor, e o culto online vai continuar assim? Eu acho que não tem mais como voltar atrás, com toda a dificuldade técnica que nós enfrentamos, né, pastor? Mas a gente vai ter que continuar com os cultos online. Agora, nada substitui a presença, nada substitui ali o relacionamento. O que nós sempre falamos é que devemos ainda ter alguns cuidados de higiene, de distância, mas já dá para a gente ter uma segurança aceitável e nós nos relacionarmos. Então, quero convidar os amados que nos ouvem aí a estar conosco. O endereço da Igreja Gileade, em Juazeiro do Norte, fica na Rua Ana de Jesus Pita, número 105, no aeroporto. Você pode nos encontrar colocando no Google Maps a Gileade Juazeiro, ele já vai localizar. Você pode também entrar no nosso site, igrejagileade.com.br, e lá você tem como chegar. E então eu quero lhe encontrar, lhe dar um abraço no domingo, é culto da família. Eu lhe aguardo lá, em nome de Jesus. O horário do culto, pastor? Às 18 horas. O culto começa às 18 horas no domingo. Pronto, olha. Então a Igreja Congregacional de Juazeiro do Norte também tem o seu culto dominical às 18 horas. Fica no bairro Lagoa Seca, aqui em Juazeiro do Norte. E aí, a rua Doutor Mauro Sampaio, número 88. Já estamos com reuniões de mulheres, né, do Ministério de Mulheres, nas sextas-feiras à noite, tá bom? E aí nós temos uma reunião de homens também, mas por enquanto os homens ainda estão trabalhando muito na restauração do templo lá e na arrumação das coisas, e aí brevemente nós retornaremos. Mas que bom, olha, nós temos alguns projetos que estarão com certeza abertos a todos os nossos ouvintes, como vou chamar assim, uma espécie de escola bíblica, tá bom? Online, onde você talvez possa participar conosco. E aí ser edificado também, com todo respeito, mas pede permissão aí ao teu pastor, não vai criar contenda não. Nós já estamos recebendo sugestões aqui. Comente, pastor. Tem duas sugestões aqui, e a turma aqui não brinca não. Olha as sugestões que nós estamos vendo aqui. Sugestão, nos reconheceremos no céu. E o milênio? Aqui é uma discussão uma briga sem fim, grande, né? né? Aí o outro aqui está perguntando sobre se vamos discutir a questão da eleição incondicional. Então é uma turma aí que gosta do debate teológico. A gente fica feliz porque é uma turma que compreende esses aspectos, tem uma curiosidade, e isso faz com que a gente cresça, né, pastor? Isso fica, para nós é um prazer a gente trazer esses assuntos que as pessoas têm desejo de aprender, de conhecer um pouco mais. Eu acho que é importante isso. Vamos pensar nesses temas aí. Que bom. Olha, um abraço especial aqui para Jonatas e Andresa, que estão lá em Brejo Santo, né? Mandando um abraço especial para o pastor Carvalho e pastor Franco Júnior,
Estão lá ainda trabalhando, mas ouvindo o programa. Que bom, então, Deus seja louvado, né? Mandar um abraço só para o pastor Cícero, da Batista da Timbaúba, também nos acompanhando aqui. Mandou aqui, foi boa. Obrigado, pastor Cícero. Deus o abençoe. Amém, mas olha, estamos juntos, amado. Tanto eu como o pastor Franco Júnior, nós temos assim o privilégio, graças aos demais pastores que votaram em nós, né? E nós participamos da diretoria da Ordem dos Ministros Evangélicos do Cariri. Então, o nosso abraço e o nosso respeito a cada pastor que está aqui nesse sertão, está aqui nessa área desbravadora, digamos assim, difícil, por que não, né? Muito difícil. Então, que Deus esteja abençoando cada um dos nossos colegas, cada um dos nossos irmãos em Cristo, para a honra e glória do Senhor. Estamos terminando o tempo, vamos orar e Deus seja louvado por isso. Soberano Deus e Pai, muito obrigado pelo privilégio de estarmos com esse programa, falando a Tua palavra, trazendo reflexões para o nosso dia a dia e levando o Teu povo a refletir, rever os seus valores. Então, para a honra e glória do Teu nome, Senhor. Muito obrigado por esse privilégio, no qual nós queremos assim Te agradecer e pedir que cada um dos nossos ouvintes seja, no nome poderoso de Jesus, abençoado por Ti. Que Tu reforce o dom da fé na vida de cada um deles. Que a Tua graça seja manifesta na vida de cada um deles. Que a Tua autoridade, Senhor, esteja sobre eles para repreenderem as trevas, para marcharmos contra principados e potestades, porque a Tua igreja é quem ataca as trevas. Nós Te damos graças, então, por todo o Teu cuidado, por todo o Teu zelo, e assim nós Te louvamos, nós Te bendizemos e Te agradecemos, porque Tu tens sido maravilhoso, bondoso. Em nome de Jesus e até o próximo sábado. Deus te abençoe, meu amado. Número 210 de 2011 e decreto legislativo do Congresso Nacional número 22.